Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Jornal A Crítica. Eu sou Giovana Marinho e você acompanha a partir de agora, junto com o meu amigo Lucas Santos. Bom dia, Lucas. Bom dia. Uma entrevista com o Coronel Vinícius, que é secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, bacharel em Ciências da Defesa Social e Cidadania pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará, possui especialização em Inteligência de Estado e de Segurança Pública pela Fundação Superior do Ministério Público de Minas Gerais e já foi comandante da PM e secretário de Administração Penitenciária. Seja bem-vindo. Obrigado. Senhor. É uma honra estar aqui batendo esse papo e levando aqui informações de segurança pública para o nosso povo. Olha, o assunto de segurança pública essa semana permeou, porque não está entendendo o que a gente está conversando. Hoje é dia 11 de dezembro, uma quarta-feira, para situar o pessoal, e segurança pública tem permeado os noticiários nacionais. A gente quer entender um pouco, primeiramente, quer entender como é que está o quadro do Amazonas. O senhor tem citado números muito positivos que a gente tem chegado esse ano. Como o Amazonas chega no final de 2024? O que a gente pode esperar também para 2025? Então, segurança pública é um processo de planejamento. Você não tem resultados imediatos se esses resultados não forem embasados com o planejamento anterior. Muitas das vezes nós acompanhamos no Amazonas projetos que eram projetos assoberbados, projetos que traziam uma esperança, mas que no final a gente acabava não tendo uma efetividade. Então, esse resultado ele precisa ter um projeto anterior para que a gente possa consolidar. Então, há mais ou menos 4 anos atrás, o governo lançou um programa chamado Amazonas Mais Seguro, e nesse programa nós fizemos ali diversos planejamentos que deveriam ser executados ao longo desses anos. Dentre eles, por exemplo, estava concurso público, aquisição de equipamentos, de tecnologias, então tinham vários eixos. E a gente, no final de 24, a gente tem boa parte desse planejamento já executado ou em execução. Exemplo, é o concurso público. Nós passamos aí, só para ter uma ideia, a última inclusão de efetivo nas instituições havia sido no ano de 2011. Então, nós conseguimos aí efetuar no ano passado, em 2023, a inclusão na Polícia Civil, nos bombeiros. Claro, precisou o ano de 2024 inteiro para capacitar esse pessoal e agora, ao final do ano, a gente fez a entrega desses profissionais para a sociedade. Ainda existem pessoas deste concurso dentro do número de vagas que também serão chamadas, então faz parte também desse planejamento e da responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade fiscal para poder chamar esse pessoal e poder pagar, né? Então, esse planejamento ele existe. Claro que todas as pessoas que estão dentro do número de vagas serão chamadas dentro ainda do nosso governo. Não há nenhum risco de não acontecer. Mas, além da questão do efetivo, nós tivemos aí aquisição de equipamentos, tecnologia, e o resultado final a gente começa a concretizar agora. Então, a gente passa esse ano de 2024 trazendo Manaus e o estado do Amazonas como um todo para um novo cenário de segurança pública. Por exemplo, na taxa de homicídio, que é o que mede a segurança pública no mundo, nós estaremos fechando esse ano abaixo de 24 por 100 mil, ou seja, 24 mortes por 100 mil. O que isso significa dizer? Que nós estaremos trazendo o Amazonas para mais ou menos o ano de 2008. Agora vamos entender a realidade de 2008. Manaus, por exemplo, naquele momento tinha pelo menos 700 mil pessoas a menos. O efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, praticamente é o mesmo que tem hoje. A gente não teve uma crescente. E o que muda? Muda justamente a forma de ver, a forma de planejar, de estruturar e principalmente também a qualificação dos nossos profissionais e tecnologia. Então, penso que esse conjunto de ações que vem sendo tomado está trazendo para esse novo cenário. Então, o resultado desse final de ano são bastante promissores. O senhor falou aí sobre esse aumento do efetivo, está em patamares aí bastante robustos, né, em relação ao que a gente tinha antes. Mas eu queria entender qual é o tamanho hoje em dia dessa defasagem que ainda existe, a gente sabe. Sim. As pesquisas falam sobre isso, a própria Secretaria de Segurança Pública tem essas informações. O que a gente pode esperar para 2025? Novos concursos, mais esses chamamentos? Quantos profissionais a gente ainda tem? Tá. Dentro do número de vagas, nós temos aí, por exemplo, do bombeiro, tem 200 ainda bombeiros que devem ser chamados porque estão dentro do número de vagas. Tem ainda 220 alunos oficiais. Nós temos delegados, aí com delegados e escrivães, são mais de 200 também, se não me engano, 440. Então, toda essa estrutura, até o final do governo, serão chamados sem dúvida alguma. E aí você tem uma questão do cadastro de reserva, tá? Então, o cadastro de reserva
é uma possibilidade de acontecer. O governador mesmo falou que vai fazer um chamamento de alunos soldados. Então, esses alunos soldados já serão dentro do número de cadastro de reserva para a gente compor o efetivo. Por que isso? Porque a falta de planejamento anterior, que nos levou a ficar 13 anos sem inclusão, nos trouxe a seguinte realidade. Eu vou te dar um número. Lá no ano de 2011, quando teve a última inclusão, por exemplo, na Polícia Militar, a Polícia Militar chegou a alcançar, naquele momento, 12.200 homens. O quadro da Polícia Militar é um quadro para 15 mil homens. Hoje, com a inclusão dos 1.000, nós temos 8.400. Então, é uma defasagem em relação ao pico de 12 mil, de 40%. E em relação ao que nós temos aí como meta, que é o planejamento do Estado, que deveria ser 15 mil, a gente tem 60% do que deveria ter. Tá? Mas aí vem um ponto importante. Por exemplo, como eu te falei agora há pouco, que lá em 2008 o efetivo praticamente era o mesmo que nós temos hoje, com a população muito menor, os resultados de hoje, com menos pessoal, com mais tecnologia, com mais capacitação, a gente consegue os mesmos resultados do passado. Claro que isso não justifica, nós vamos ter que crescer e essa é a responsabilidade do governo, ter feito o concurso e estar fazendo a inclusão. Além desse aumento do efetivo, uma das marcas da sua gestão, com certeza, é o aprimoramento tecnológico da Secretaria de Segurança Pública. Eu queria que o senhor reforçasse um pouco do que foi desenvolvido ao longo desse ano, desse mandato, e queria entender também quais são as ações que a gente pode esperar para o próximo ano. A gente vê aí uma redução da quantidade de roubos de carros, por exemplo, muito atrelado à questão do paredão. Há outras aplicações para essas tecnologias? Nós fizemos algumas aquisições muito importantes. O governador Wilson Lima, desde o início, ele teve esse foco de entender que tecnologia dava resultado. A primeira tecnologia adquirida foi o paredão. Então, o paredão em relação, vamos falar de picos, né? O pico de roubo de carros no Amazonas se deu no ano de 2012. E olha que interessante, 2012 é quando a Polícia Militar tinha o maior efetivo da história. E foi o pico, nós tivemos ali 4.400 e poucos carros roubados na cidade, de Manaus só. Né? Então, em relação ao pico, nós estamos com a taxa de redução de 85%. O mês de novembro, e aí competindo agora paredão com paredão, mês de novembro comparado ao ano passado, nós reduzimos 80%. Então a gente está numa curva descendente muito importante. Nós hoje, em Manaus, com certeza absoluta, ela figura entre as 5 cidades mais seguras no quesito roubo de veículos do Brasil. Isso já está documentado. Então a gente conseguiu solucionar um caso muito importante. Outro ponto importante, dos veículos que são roubados em Manaus, 100% deles são recuperados. A gente consegue recuperar, na verdade, acima desse número. Como acima? Porque nós temos um passivo anterior de carros roubados que ainda circulam na cidade. Então, todo dia faz-se apreensão. A importância do paredão também se dá em relação, por exemplo, à delegacia de acidente de trânsito. Mais de 90% dos inquéritos, e foram mais de 200 instalados esse ano, mais de 90% deles conseguiu-se a materialidade de colocar na cena do crime quem gerou aquele crime. Então isso é muito importante porque dá segurança para todo mundo. Uma pessoa que foi atropelada e alguém fugiu. Então todas as vezes a delegacia de acidente de trânsito ela consegue, em mais de 90% dos casos, solucionar o crime. O paredão também ajuda na elucidação de crimes como homicídio, como latrocínio, como feminicídio, enfim. É uma ferramenta muito interessante, muito útil para a sociedade. Além do paredão, que foi a primeira ferramenta, nós estamos aí fazendo várias intervenções. Compramos, por exemplo, um sistema de extração de dados forenses para celular, que é um sistema chamado Celebrite. Nós temos hoje o sistema mais moderno do Brasil. Temos orgulho de falar isso. O sistema que o Amazonas tem, só a Polícia Federal em Brasília tem. Então, só a gente e a Polícia Federal em Brasília tem. Conseguimos agora estamos comprando servidores para todas as instituições. Acabamos de fazer uma licitação onde todo o nosso sistema será interligado numa única fibra ótica. Conseguimos colocar um sistema de inteligência que está sendo agora o nosso pessoal capacitado para utilizar, que é um Data Lake, onde ele tem diversos bancos de dados. Conseguimos criar um banco de dados facial. Nós não tínhamos uma face no Amazonas. Hoje a gente tem mais de 1,5 milhão de faces. Então isso possibilita a elucidação de crimes, isso possibilita um próximo passo que vai ser reconhecimento facial. Então também foram avanços através da unificação que nós fizemos da Carteira de Identidade Nacional e da Carteira de Habilitação. Então todas essas faces hoje estão dentro do banco de dados da Secretaria de Segurança. Também lançamos o Recuperafone, que é outra ferramenta tecnológica espetacular. Lançamos o Recuperafone dia 17
de setembro. No dia 30 de outubro, nós fizemos a primeira entrega. Na primeira entrega, nós conseguimos recuperar, naquele momento, mais de 500 telefones, dos quais mais de 250 com o nome do proprietário. E agora, na próxima semana, dia 18, nós estaremos inaugurando aqui no Seletra Amazon o local onde vai funcionar o nosso núcleo de recuperação de celulares, que é o NIRC, Investigação e Recuperação de Celulares, e o NURC também, que é o outro responsável por combate a roubo de coletivos e rota. Porque, entenda, é o mesmo crime. O elemento ele entra ali no ônibus para roubar celular. Então, nós atacamos o que mais incomodava a sociedade. Resultado disso. No mês de novembro, nós tivemos uma redução de 51,6% no roubo de celulares na capital. Nós caímos de mais de 2.300 casos para pouco mais de 1.100. E consolidamos esse mesmo número com 52% em novembro. Agora, o roubo de ônibus foi interessante. Nós saímos de 110 em novembro do ano passado para 17 nesse ano. Então, nós estamos levando realmente uma segurança de qualidade. O outro caso, que é muito emblemático, roubo à rota. Nós estamos pelo menos há 50 dias sem ter roubo de rota em Manaus. Então, nós zerou. Então, a tendência é essa, que a gente consiga zerar roubo de ônibus, roubo de rota já está zerado, e diminuir o máximo possível roubo de celular. Porque hoje a gente consegue identificar as lojas que comercializam, quem está comercializando dentro de portais, dentro de marketplace, e a gente está prendendo todo mundo. Muitas das vezes a gente nem divulga, porque o importante é o resultado. Mas esse resultado está chegando, é um trabalho muito importante que vem sendo feito pela Polícia Civil, né, aqui do Dr. Itotuzzi e o Dr. Charles, que também trabalha lá na questão da desbaratamento dessas quadrilhas de roubo de coletivos e de rotas. Então, trabalhando, desbaratando essas quadrilhas, você consegue reduzir esses números. Tudo com tecnologia também. Secretário, ainda dentro desse âmbito de taxas decrescentes que o senhor citou, já houve uma queda de homicídios no ano passado em relação ao ano anterior, esse ano deve cair mais. Só que tem ainda uma taxa, por exemplo, o Instituto Saúde da Paz ele divulgou um dado de que dos homicídios registrados em 2022, só 41% deles acabaram com denúncia contra quem praticou o ato. Então ainda tinha uma taxa alta de casos que não foram esclarecidos. Esse número ele caiu nos últimos anos. O que a Secretaria tem feito para melhorar esse índice? Caiu bastante, a gente deu uma estruturada muito grande na Delegacia de Homicídios. O doutor Ricardo tem feito um belíssimo trabalho com a equipe dele. Por isso a redução de homicídios, porque a gente está conseguindo prender aquelas pessoas que executavam em massa. Olha um dado interessante. Você sabia que mais de 80% dos casos de homicídio no Amazonas têm relacionamento direto com pessoas que têm algum tipo de ligação com o tráfico de drogas? Isso é um dado alarmante. Agora vamos entender, o Amazonas produz droga? Não. Nós somos uma rota porque os dois maiores países produtores fazem fronteira com o Amazonas. De quem é a responsabilidade da fronteira? É do governo federal. Então essa droga sequer deveria chegar a Manaus. E o que nós fizemos para evitar que essa droga chegasse aqui? Investimento. Base Arpão 1, Base Arpão 2, Base Paulo Pinto Neri e Base Tiradentes. São 4 bases fluviais, 7 lanchas blindadas e nós colocamos mais de 100 profissionais todos os meses para operar nessas bases. Resultado disso, esse ano passado havia sido recorde. No ano passado nós apreendemos 28 toneladas de droga. Esse ano nem terminou. Nós estamos com 42 toneladas de droga apreendida. É mais de 1 bilhão de prejuízo para o tráfico. Agora, bora entender esse número como macro. Se nós somarmos todos os estados do norte e todos os estados do nordeste, todo o Brasil, norte e nordeste, o Amazonas representa 70% da apreensão de droga. Todo o norte e todo o nordeste. 70% somos nós que fazemos isso. E quem faz isso? Polícia Militar e Polícia Civil. O que eu quero dizer, claro, existe uma parte também da Polícia Federal que faz um belíssimo trabalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ampliar a discussão para compreender que cada um tem sua responsabilidade. Então o governo federal tem que ter responsabilidade sobre a fronteira, porque essa droga não entra. O Estado está fazendo a parte dele e os municípios também têm que fazer, com melhoria de iluminação pública, melhoria de asfalto, quando possível com guarda municipal, né, para tomar conta dos ambientes. Por exemplo, você concorda comigo que deveria ter guarda municipal dentro dos terminais de ônibus? Mais eficiente? Deveria, né? Penso que o município está avançando e tem que avançar mesmo, porque não tem como se dizer apenas o seguinte, não, segurança pública é o Estado, não. Segurança pública somos todos nós.
E eu queria, justamente entrando nessa seara da competência federal também nesse processo, o Noticiário Nacional hoje está falando sobre essa possibilidade da PEC da Segurança Pública avançar no Congresso ainda esse ano, né? Tem quem já acha que isso é um fato, tem quem discorde e acha que só vai ficar para o ano que vem. Mas a gente conversou recentemente, o senhor falou um pouco sobre algumas ponderações que o senhor tem feito a essa PEC. Eu queria entender qual é o seu ponto de vista sobre essa possível lei que vai ser aprovada, ainda vai ser apreciada, e de que forma, se ela realmente colabora para a segurança pública no Estado ou se há outras ações que podem ser feitas. Olha, pela primeira vez o governo federal ele conseguiu unir o entendimento de todos os secretários de segurança do país. Todos. Nós assinamos um documento conjunto e quando eu falo todos, eu quero dizer o seguinte, que não teve partidarismo. Existem estados que existe uma tendência para a direita, uma tendência para a esquerda, uma tendência para centro, mas conseguiram fazer ser unânime em dizer que a PEC, do jeito que foi proposta, não resolve nada. Então, nós fizemos uma propositura, apresentamos na semana passada de uma PEC, já que queria uma PEC, nós apresentamos uma PEC. O único ponto importante da PEC apresentada pelo governo federal é a criação do Fundo de Segurança Pública. É sim importante que tenha. Fizemos a indicação da criação do fundo e objetivando muito claramente de onde vem o recurso. Loteria Federal e casas de aposta. Então, é dali que vai ter que vir o dinheiro. Entenda, o Estado do Amazonas, por exemplo, dentro do Pacto Federativo, nós recebemos por ano apenas 33 milhões de reais. Eu te falei agora há pouco das bases flutuantes que nós temos, das bases blindadas. O Estado do Amazonas gasta por mês 5 milhões de reais só para manter essas bases atuantes. 33 milhões é nada. Então, nós precisamos realmente ter recursos federativos para a área da segurança pública se nós quisermos resolver isso. Essa PEC foi apresentada por nós. Quanto à ampliação de poderes da Polícia Federal, quanto à ampliação de poderes da Polícia Rodoviária Federal, o entendimento de todos os secretários é o seguinte: se quiserem ampliar os poderes, ok, mas isso não resolve a questão da segurança pública no país. Não é esse o problema. O problema da segurança pública é muito mais macro do que isso. Por exemplo, ninguém discute a questão das saídas que são obrigatórias, impositivas, que na audiência de custódia. O juiz ali, ele cumpre a lei. Ninguém está discutindo isso. E eu vou te trazer um dado importante. No Amazonas, no ano de 2022, mais de 50% dos casos que foram apresentados à justiça saíram na audiência de custódia. Para ser exato, 53%. Dessas pessoas que saíram, 70% morreram no primeiro ano. Por quê? Volta para o mesmo número que eu te passei. 80% das pessoas que são vitimadas têm algum tipo de relação com o tráfico. Ou ela está sendo, aí tem vários motivos da vitimização, ou ela está sendo penalizada porque descumpriu uma ordem do tráfico, ou ela está em dívida. Geralmente é isso. Somado esses dois casos, vai ali a quase 90%. Nós temos um estudo muito minucioso de acompanhamento desses números. Por quê? Porque hoje a segurança pública, ela trabalha aliada com a ciência. Não tem como ser diferente. Então, os dados científicos é que norteiam, que nos dizem para onde ir para ter resultados eficientes. Então, dito isso, eu volto ao tema que você falou. A segurança pública ela tem que ser discutida com responsabilidade e com a franqueza com a sociedade de pontos que vão levar lá na ponta realmente ao resultado. Quer ver um exemplo? A gente falava há pouco de roubo de ônibus, que era algo que alarmava Manaus. Nós prendemos a mesma quadrilha 15 vezes. 15 vezes a mesma quadrilha. Como? Aí quando você tem um número absurdo de roubo de ônibus, um número absurdo de pessoas vitimadas, e a culpa é da segurança pública? Não, a culpa é da legislação. Nós temos que discutir a legislação para que o policial na ponta tenha segurança na hora de agir. Então, acho que esse é o ponto que tem. Mas da PEC, é essa a tratativa que nós tivemos e todos os secretários unânimes fecharam em enviar uma PEC apenas criando o Fundo de Segurança Pública. Dentro dessa questão de investimento, o senhor tem assim, ideia de quanto seria necessário investir no Amazonas, por exemplo, para expandir a ação das bases no interior para combater o tráfico e também a pirataria nos rios, que é outro problema que ainda está permeando hoje em dia? Deixa eu te falar uma coisa. Quando criaram o Amazônia Mais Seguro, o AMAS, que depois mudou até o nome, agora é Amazonas e Sustentabilidade, se não me engano, nós fomos chamados para conversar e fomos lá e levamos vários projetos que já existiam no nosso estado, né? Por exemplo, ampliação de lanchas blindadas,
ampliação de base. Por exemplo, base flutuante, nós precisamos de 9 para cobrir 60% do território. Vamos entender? Nós temos uma no Rio Negro, temos uma ali no Médio Solimões, lá em Quari. Precisamos, aí nós temos uma que a Paulo Pinto Nery, ela está atuando aqui em Itacoatiara, mas nós não temos base no Purus, nós não temos base no Madeira, então a gente precisaria de mais estruturas. Precisava de uma base lá em Atalaia do Norte, né, por conta da região do Javari. Precisamos de 9. Ok, levamos isso para o governo federal, falamos, precisamos disso. Dentro do plano, eles querem entregar 10 jet ski para o Amazonas. Nós explicamos o seguinte, nós não queremos helicópteros, nós precisamos de aeronaves que pousem na água. É a nossa realidade. Colocaram 2 helicópteros. Então, assim, é muito difícil discutir com quem não é da região. E pior, com quem não quer nos ouvir. Eu acho que o grande ponto é esse. O governador tem dito uma frase que eu tenho como muito feliz, a frase que ele diz, que ele fala o seguinte, todo mundo fala em proteger a Amazônia, olhando de cima para baixo, vendo a copa das árvores, mas esquecemos que embaixo da copa da árvore tem um ser humano. Então nós temos nossos irmãos que estão no interior e que precisam desse atendimento, mas só o estado do Amazonas não consegue. Agora, respondendo a você, o difícil é chegar em Brasília e fazer que eles nos entendam. Eu já cheguei até o questionamento em Brasília de quanto tempo era de carro de Manaus a Tabatinga. Para você ter ideia, é difícil fazer eles entender que 1 hora de lancha blindada nossa custa R$ 1.500 de combustível. Porque o combustível lá no interior é R$ 9,00 o litro do diesel. É diferente de Manaus, inclusive. Então, são realidades que enquanto nós não nos fizermos ouvir, e a gente tem gritado muito para ser ouvido, o país não vai nos ver. Porque esse discurso de proteção da Amazônia sem tomar conta do nosso irmão do interior não adianta. E a gente quer proteger a Amazônia. Quer proteger a Amazônia? Nós realmente fazemos parte do Brasil? A gente não está ligado nem por estrada, gente. Então, nós temos, enquanto amazonenses, enquanto amazônidas, realmente de gritar. Ano que vem, nós estamos trazendo para cá, você citou alguns números agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós os convidamos, o fórum vai ser em Manaus do dia 11 ao dia 15 de agosto. Também convidamos todos os secretários de segurança, comandantes gerais, que é a Liga Bom, CNCG, que são todos os comandantes gerais do Bombeiro e da Polícia Militar, delegados gerais, secretários de administração penitenciária e também chefes de perícia. Ou seja, vai ser um encontro da ciência com gestores de segurança pública do país. Vai acontecer em Manaus. Por que nós estamos fazendo esse movimento? Primeiro, para mostrar os números que nós temos, que são muito bons, mostrar que nós sabemos fazer e mostrar que quem entende da região Amazonas somos nós, amazonenses. Não é ninguém que vai vir de fora dizer o que tem que ser feito. Os problemas nossos têm que ser resolvidos por nós. Quer lembrar de um? Nós tínhamos um problema gravíssimo no sistema penitenciário, vocês lembram? Até 2018, tivemos ainda, eu era secretário, assumi em janeiro de 19, quando foi em maio, tivemos a última crise no sistema, ainda recorrência do que nós herdamos. Semana passada, o sistema penitenciário do Amazonas, de maneira inédita na história do Brasil, ganhou ISO 9001. Então nós saímos de um cenário dantesco para mostrar para o Brasil como faz gestão do sistema penitenciário, chegando a ponto de ter ISO. E essa é a realidade. Quem vai resolver o nosso problema somos nós, com as nossas expertises. Não adianta ninguém de fora vir apontar o dedo para a gente, porque sequer conhece a nossa realidade. Mas eu penso que, aos poucos, a gente está dando esses passos e está fazendo reverberar isso daí. Eu ia falar de outro assunto, mas aproveitando a deixa que você está falando do sistema penitenciário, essa semana a gente teve uma determinação da Justiça Federal sobre a implementação do mecanismo estadual de prevenção à tortura, depois de algumas denúncias que chegaram via Ministério Público Federal, né, de torturas no sistema prisional aqui do Amazonas. Eu queria entender de que forma que a SSP também está contribuindo nesse processo dessa implementação desse sistema. Bem, essa pauta de tortura no sistema penitenciário já é antigo, na verdade, tá? Isso acontece no Brasil inteiro. E eu vou te ser muito franco, sendo o sistema penitenciário referência, acabei de citar isso, inclusive, às vezes parece que existem desconexões com a realidade. Por exemplo, o programa Trabalhando a Liberdade é um programa que, de mais de 3 mil pessoas que passaram por esse programa, que é um programa, o que ele faz? Ele pega o apenado, oportuniza ele para ele ter um curso de qualificação pelo CETAM,
recursos que ele vai entrar aqui nessa sala, na sua casa, na minha casa, e vai prestar um belíssimo serviço, como, por exemplo, pintura, hidráulica, elétrica, limpeza e manutenção de ar-condicionado, cursos práticos, que ele pode depois ter a subsistência econômica. De mais de 3 mil pessoas que passaram pelo programa, sabe qual é a taxa que a gente chama de reentrância, que voltaram para o sistema? Menos de 3%. Então, é um resultado magnífico. E isso que está sendo reverberado no Brasil. A gente contribui no sistema penitenciário, claro, levando segurança, apoiando, mas o trabalho é muito da SEAP mesmo, lá o Coronel Paulo César com a equipe dele, e eu vejo que o Amazonas deu um passo muito importante. Eu citei o sistema penitenciário para mostrar para a população que nós, amazonenses, nós temos que passar a ter orgulho daquilo que é nosso, do nosso povo. O nosso povo é muito bom. Olha, nós fomos expostos, enquanto sociedade, principalmente em Manaus, desde a década de 70, quando o Brasil não conhecia a tecnologia, a gente já tinha televisão em casa, a gente já tinha, era normal, videocassete. O Sul e o Sudeste clamavam para levar de avião para lá. E a gente já convivia com isso. Então, eu acho que a gente tem que retomar esse sentimento de orgulho da nossa região e avançar com pautas como está acontecendo no penitenciário e como nós estamos agora avançando dentro do sistema de segurança pública. Só para retornar no assunto que você estava falando anteriormente, sobre questão fronteiriça e tudo mais, e um dos pontos que ficaram muito marcados de uma forma infeliz dentro do sistema de segurança foi o envolvimento de alguns agentes em crimes relacionados a tráfico, a crimes relacionados ao ouro, que muitas vezes facilitam essa entrada via fronteira. E eu queria entender quais são as políticas que estão sendo implementadas pela Secretaria de Segurança, né, para combater justamente o envolvimento desses agentes nesses crimes. Bem, vou te falar uma coisa, nós não temos nenhum problema de cortar na própria carne. Não existe nenhum tipo de corporativismo. Todas as vezes que o sistema detectou alguém envolvido com algum tipo de crime, a gente vai lá e toma a providência legal. Já tivemos pessoas presas por tráfico de drogas, por envolvimento com lavagem de dinheiro, por envolvimento com ouro, diversos crimes. E todas as vezes foi tomada a providência necessária. Muitas das vezes presos pelo próprio sistema estadual, outras vezes pelo sistema federal. E para a gente é muito tranquilo isso daí. A denúncia chega, a gente apura e toma a providência legal. A gente não tem nenhum tipo de problema com esse tipo de tomada de decisão. Eu te falaria apenas o seguinte, no Brasil, o funcionário público ele tem uma estabilidade. E muitas das vezes essa estabilidade ela é para o bem, mas às vezes é para o mal, porque você tem uma dificuldade extrema de mandar embora pessoas que não têm o caráter ilibado. Então você tem que ter uma prova ali comprobatória muito forte para isso acontecer. E acontece também de nós mandarmos embora e depois a justiça mandar voltar. Então volta para o mesmo ponto de legislação nacional. Um ponto que o presidente Lula, inclusive, chegou a citar é sobre o medo, né, de que, inclusive, esses agentes que estejam chegando, acaba que o tráfico de drogas adentre ainda mais as forças de segurança. Acredito que é um temor também aqui no estado do Amazonas. A gente vê aí, além desses casos, né, outras situações que envolvem os agentes de segurança e o tráfico de drogas. E eu queria entender como é que está sendo o crivo, né, para essas pessoas que estão passando no concurso, como é que funciona esse processo de verificação dos antecedentes, do envolvimento. Acredito que é muito mais complexo, né? Existe todo um estudo de inteligência dentro do candidato ali para a gente poder avaliar se ele tem algum tipo de envolvimento ou não. E acontece, inclusive, nessa parte do concurso, de nós eliminarmos a pessoa ainda nessa fase do concurso. Ele não consegue avançar. Vinícius, mas vocês conseguem 100% dos casos? Claro que não. É um universo muito grande, pode sim acontecer de ter erros no processo e ter pessoas que entrem, mas que, inevitavelmente, pela conduta dele, depois vai ser detectado e vai ser tomada providência. Eu te digo o seguinte, tudo na sociedade é reflexo da própria sociedade. Os médicos não nasceram médicos, os policiais não nasceram jornalistas, nós fomos crescendo enquanto sociedade, nos especializando e escolhendo os seus caminhos. Né? É assim que funciona. Então, o policial militar, o policial civil, o bombeiro, ele nasceu de uma família que foi, né, concebida ali dentro da nossa sociedade e depois ele vai ser o prestador de serviço para a nossa sociedade. Então, a percepção que nós temos que ter é exatamente essa. É o que nós estamos fazendo com as próximas gerações. Como é que a gente está educando as próximas gerações? Porque elas é que vão gerar segurança para a gente, que vão ser nossos médicos, nossos professores. Então, é um ciclo que tem que ser entendido. Dentro dessa questão de disciplina para os próprios agentes,
Eu queria saber qual que é a sua opinião hoje em dia sobre a implementação de câmeras corporais nas polícias. Recentemente, o governador Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo, ele mudou a divisão, principalmente depois de uma série de casos de violência policial ao longo do estado de São Paulo. Hoje em dia, o senhor acha que essa medida poderia ajudar a disciplinar esse tipo de conduta, má conduta dentro da corporação? Vou te falar o seguinte, a câmera ela tem dois viés. Né? Para o bom policial ela pode ajudar, para o mau policial ela pode atrapalhar. Eu não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, eu vou entrar em outro mérito. Nós precisamos, enquanto Amazonas, fazer investimentos na área de segurança pública porque passou muitos anos sem termos investimento. Aí eu te pergunto, você acha sinceramente que eu colocar uma câmera no peito de um policial vai reduzir o roubo de ônibus? Eu colocar a câmera no peito de policial vai reduzir o roubo de celular? Mas pode diminuir outros crimes, por exemplo, assassinatos que podem... Qual é a taxa de letalidade da Polícia do Amazonas? Está ligado. Eu não lembro exatamente agora. Eu sei que teve uma redução, mas ainda é uma... O Amazonas figura entre um dos estados que menor taxa de letalidade policial. A nossa é uma das menores taxas do Brasil. Mas e a morte de policiais, né? Isso também não colaboraria para esse processo? É o que eu estou te falando, eu não estou entrando no mérito se a câmera é boa ou ruim. O que eu estou te dizendo é o seguinte, necessidade de investimento. Então, a opção que nós temos agora é investir para dar um resultado para o cidadão. O cidadão precisa que seja solucionado agora roubo de ônibus, homicídio, roubo de celular. É isso que precisa, diminuição de roubo de carro. O que nós estamos investindo é dar segurança para o povo. Se nós tivéssemos uma alta taxa de letalidade policial, ok, fazia sentido. Nós não temos. Uma câmera dessa custa R$800 por mês. Mas o governo federal chegou a oferecer aí uma possibilidade de financiamento, inclusive ao Amazonas, para e ao projeto, né? Para um ano. E depois quem paga? Então, o que a gente ouviu, né, do pessoal que atua nessa área é que o Amazonas teria desistido do processo. É um fato? Esse foi o motivo, então? Porque uma coisa é eu te dar o equipamento. Então, eu te dei um telefone. Quem paga a conta do mês? Então, não faz sentido eu ter um equipamento que, na hora que eu inicio a utilização dele, e eu não tenho a perpetuação do pagamento pelo governo federal, depois essa conta do Estado. Então, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro do nosso povo. Porque a câmera colocada em Manaus não vai resolver uma lancha blindada que tem que ter em Tefé, em Tabatinga, em Atalaia. Não vai resolver. Então, nós temos que fazer opções para entregas. Então, a opção do governador nós não temos uma taxa de letalidade que justifique este custo. Nós temos que investir em lancha, nós temos que investir em armamento, em modernização, em tecnologia. É isso que a gente optou. Então, num cenário, por exemplo, de aumento do investimento na segurança, essa possibilidade de passar a ter câmera entraria no rol de ações da segurança? Eu penso que depois de resolvido o problema do povo, ok. Porque a câmera, vamos para outro ponto, ela é importante num policial militar? É importante. Então, bora colocar no policial militar, vamos colocar no médico, no professor, vamos colocar em todo mundo, porque ela é importante em todo lugar. Né? O que nós não podemos é segmentar como está sendo feito, de que o policial ele é o responsável pelo crime na sociedade. Não é. A gente vê, às vezes, um assassinato cometido pelo tráfico, por exemplo. Quantos casos, gente, são divulgados na rede social, no telefone, no WhatsApp, de tiro na cabeça, e ninguém se escandaliza com isso. Que eu estava, inclusive, citando aqui com o Lucas, é justamente esses casos que estão pipocando em todo o território nacional, acaba refletindo, né, na imagem da polícia frente à sociedade, à comunidade. Eu queria entender como é que vocês estão também fazendo esse processo de aproximação. Muitas vezes as comunidades, querendo ou não, acabam temendo o policial ao invés de apoiar a ação da polícia, né? Como é que é esse processo? Eu acho que essa questão do apoio da polícia, ele passa também muito pela questão da própria comunicação. Nós temos que ter, enquanto sociedade, essa responsabilidade, né, de levar a informação correta para o cidadão, compreendendo essas dinâmicas. Né? Por exemplo, quando se fala na câmera corporal, voltando ao tema e já te respondendo, fica parecendo que o policial é o bandido. Não é. O bandido é o bandido, o policial é o policial, é o cara que sai todo dia para nos proteger. Sabe qual é o risco desse policial? Não é só de levar um tiro. Existe um estudo da Polícia Militar de São Paulo que eles chegaram à seguinte conclusão. Principalmente o praça, aquele cidadão que está todo dia ali na viatura. Você sabia que ao final da vida útil dele de serviço, depois de 30 anos, estudo científico, ele só tem mais 5 anos de vida? Aí eles foram tentar entender por quê. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Toda vez que ele mete o dedo naquela sirene e vai em alta velocidade para atender uma ocorrência, para chegar o mais rápido possível, para salvar uma vida, ele tem um pico de adrenalina,
correspondente a um atleta de altíssimo rendimento. Só tem um problema. Ele não tem preparo físico, ele não tem tempo para se cuidar, a alimentação dele é terrível. Moral da história, ao final de 30 anos, esses picos que ele sofre dentro do corpo geram ataque cardíaco, problema de circulação, problemas mentais. Então, você está, ao longo de 30 anos, matando aquele ser humano. E é aquele cara ali que está salvando a nossa vida. Então, eu penso que nós, enquanto sociedade, temos que passar a valorizar a vida desses profissionais. Porque no final dos 30 anos de serviço dele, e agora é 35, com 5 anos ele vai morrer. Ele vai morrer. Estudo científico, não sou eu que estou achando, é estudo científico, né? Então, dentro do que você disse, desta percepção da sociedade, eu acho que é a comunicação. É como nós temos que comunicar da verdadeira função. O cidadão fez um erro, ele pague pelo erro dele. Nós não podemos transformar uma instituição em errada. Cada um responde o seu problema. Se ele fez erro, ele vai pagar pelo erro dele, sem problema nenhum. Nós temos o limite legal, para isso que existem as leis. Então ele tem que trabalhar até o limite. Ele ultrapassou, ele pague, porque ele sabe do limite legal. Não é à toa, por exemplo, que o nosso policial militar agora, essa nova turma agora, passou 1 ano em formação. Então ele não foi contratado hoje, não, 1 ano para a gente falar, olha, presta atenção, o teu limite legal é até aqui, ó. Então ele sabe, então ele responda, mas nós não podemos estender isso à instituição inteira. Olha, o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública lá de São Paulo, deu uma declaração esses dias falando que, na verdade, linkando nessa questão da violência policial, a truculência nas abordagens, a falta de efetividade da justiça, né, em realmente punir essas pessoas que cometem crimes. O senhor acha que o senhor concorda com esse posicionamento? O senhor vê dessa forma também? Isso colabora para um sentimento de impunidade que acaba fazendo com que o policial também se revolte? Não concordo. Acho que uma coisa não justifica a outra. Que existe, eu falei agora há pouco, que existe é uma questão, e eu não digo que é a justiça, não. A justiça cumpre o que está na lei. O juiz julga baseado numa legislação que não foi ele que fez. O que eu vejo é justamente o contrário, é que Brasília, Congresso, Senado, tem que melhorar nossas legislações. Falta coragem também dos políticos para enfrentar esse problema de fato? O que o senhor acha que está faltando para eles encamparem essa mudança na legislação? Eu acho que tem uma questão ideológica muito forte, né? Tanto da direita quanto da esquerda, e falta parcimônia. Nós temos que ter coragem de atualizar essa legislação para levar segurança para o povo, porque no final quem está pagando a conta é a população. Do lado do policial, existe esse sentimento de enxugar gelo? Existe, claro que existe. Se coloque no lugar dele que ele prende a mesma quadrilha 15 vezes. No final, como é que ele está? Mas isso justifica ele fazer um ato ilegal? Não. São coisas totalmente distintas. Ele ter o sentimento de impunidade enquanto cidadão, enquanto profissional, ok. O sentimento, entendo, mas não justifica um ato ilegal. O senhor citou essa questão da saúde que aflige o policial, e a gente tem visto muitos casos de problemas de saúde mental de pessoas dentro da corporação, em todas as forças policiais, federal, estadual. O que, por exemplo, aqui no Amazonas tem sido feito para mitigar esse tipo de problema? Tem sido ofertado saúde mental ou serviços de tanto a saúde física quanto a saúde mental do policial aqui? Nós demos um avanço muito grande na Polícia Militar, precisamos avançar na Polícia Civil, né? Os bombeiros também têm uma estrutura, mas, por exemplo, a Polícia Militar ela tem hoje um centro só para tratamento psicossocial, né? Foi criado, funciona ali no São Jorge, então a Polícia Militar ela só tinha uma estrutura de policlínica que ficava aqui em Petrópolis, hoje nós temos 4 estruturas, né? Desde o atendimento de fisioterapia até atendimento mental, tem tudo. A Polícia Civil precisa avançar, como eu te falei agora há pouco, a gente precisa ter uma atenção maior para a Polícia Civil, e o Bombeiro também tem uma estrutura própria. Mas o Amazonas, comparado ao Brasil, nós temos uma estrutura muito boa na área de saúde, comparado ao restante do Brasil. Chegando já ao final, que eu acho que a gente já está falando, se deixar a gente passa aqui o dia todo Bora. conversando, né? Mas eu queria saber do senhor a sua opinião sobre, a gente tem visto um número muito grande de PMs influencers. Tanto PMs quanto delegados também têm ganhado muita visibilidade nas redes sociais, às vezes acabam até se lançando aí candidatos, tendo votações expressivas. A gente viu lá em São Paulo, por exemplo, 2021, se eu não estou vendo 2022, uma legislação proibindo esse tipo de prática, né? Para coibir mesmo às vezes acaba atrapalhando até em processo, na própria abordagem. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que isso seria
positivo ou não concorda com O Amazonas já tem essa legislação. Eu estava no Comando Geral e eu fiz essa legislação. Tá? É uma regulamentação interna que proíbe. E o que tem sido feito? Porque a gente tem visto ainda muitos policiais utilizando essa imagem até para muita gente respondendo processo, internamente. Tem muito processo aberto. Claro que a gente não divulga porque isso não faz sentido. Mas tem dois momentos. Eu acho que divulgar o trabalho, desde que você não atrapalhe na rotina, normal. Nós vivemos num mundo moderno. Né? Não tem como tapar o sol com a peneira, porque nós convivemos hoje com a rede social. Eu não concordo com a politização do ato. Eu acho que divulgar o trabalho é uma coisa, politizar o trabalho é outra coisa. Então, esse limiar ali tem que ser muito claro. Por quê? Porque para executar aquele trabalho, aquele profissional está sendo pago por nós. Ele não está fazendo favor, né? Ele está sendo pago por nós. Então, não tem nada de vanglorioso naquilo. É a mesma coisa quando você pousa um avião que bate em palma e o piloto se sente ofendido. Porque ele fala, peraí, eu estou fazendo o meu trabalho, que é pousar. É a função dele. A mesma coisa são os policiais. Eu não concordo, mas também digo para você que é algo muito difícil de você coibir, porque muitas das vezes fica no limiar entre divulgar o trabalho e se promover politicamente, né? E aí, no final, eu acho que é a sociedade que tem que definir o que vale ou não vale a pena. O Congresso tem pensado na possibilidade de uma quarentena. Você acha que isso poderia colaborar para esse processo, uma quarentena pré-eleição, para que essas pessoas se afastem das atividades? Eu acho que tem que ser para todo mundo. Se for fazer quarentena para o policial, tem que fazer para o médico que é funcionário público, porque ele também se utiliza disso. Tem que fazer para o pastor, que também se utiliza disso. Então, nós temos que ter uma visão macro. O que eu não concordo é em exclusivizar para o policial militar, para o policial civil, legislações. Não faz sentido. Se é para ser para o funcionário público, então faz para todo mundo. Né? Por que tem que ser só o policial militar e o policial civil? Ou quantos médicos não usam a rede social para se promover personalissimamente, sendo pago com dinheiro público? Então, eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla. Eu não concordo todas as vezes que tentam trazer a discussão apenas para o prisma das instituições de segurança pública, como se nós fôssemos responsáveis exclusivos pelo mal do mundo, aí eu não concordo. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta aqui que foi enviada para o nosso querido Fábio Candotti, que acompanha muito bem esses dados, e ele questionou um pouco sobre a questão da redução da letalidade policial em 2023, que foi apontado aí pelo relatório Pele-Alvo. Houve alguma política específica que resultou isso da Secretaria de Segurança Pública ou foi um número quase orgânico? Eu acho que é um amadurecimento institucional. Né? A partir do momento que você começa a qualificar mais, a ter uma atenção diferenciada, o profissional começa a entender que já não dá para fazer atos que se fazia no passado. E uma outra questão, acho que é pedagógica da própria sociedade. Todas as vezes que você tem um ato que é difundido como um ato equivocado pelo profissional e aquilo fica muito claro para todo mundo que não é viável, porque senão ele vai ter uma consequência jurídica daquilo, isso começa a inibir. Isso é a evolução da sociedade, isso é a evolução das instituições. Eu penso que esse é o caminho para a gente transformar cada vez mais a sociedade em uma sociedade melhor. Candotti é um grande parceiro, um grande estudioso da área de segurança e também da área penitenciária. Respeito muito as opiniões dele. É isso, estamos chegando ao final dessa entrevista e, é claro, eu vou deixar um espaço aberto para suas considerações finais. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar batendo esse papo com o seu público, levando informação, dizer do compromisso do sistema de segurança em fechar esse ano com números magníficos, estamos muito felizes com o trabalho realizado esse ano e sim, avançar ainda mais ano que vem. Os projetos do ano que vem, o governador deverá divulgá-los agora no início de janeiro. São projetos bastante ousados. Nós queremos e vamos colocar o Amazonas como o sistema de segurança mais moderno do Brasil. Nós, amazonenses, teremos orgulho do que vai ser feito ano que vem no estado do Amazonas. Vamos fazer uma revolução dentro da área de segurança pública para transformar os números que já são bons em ainda melhores e que o cidadão tenha cada vez mais tranquilidade para trabalhar, para estudar e para produzir. É isso aí. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado. Só um finalzinho que eu esqueci. Quero mandar um grande abraço a todos os policiais militares, policiais civis, nossos bombeiros, peritos e os nossos colaboradores da Secretaria de Segurança. São esses cidadãos que todo dia colocam a vida em risco e que dão sangue e a vida por todos nós. Então eu peço para a sociedade sempre apoiá-los, porque esses são nossos verdadeiros heróis. Então eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos que trabalham no sistema de segurança pública aqui do Amazonas. É isso, muito obrigada pela audiência, para você que ficou até o final, muito obrigada, Coronel Vinícius, muito obrigada, Lucas. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho aqui no YouTube. Tchau, tchau. Até a próxima.